Aula passada, turma, eu falei para vocês aqui sobre, né, as substâncias inorgânicas. Falei para vocês sobre a água. Falei que a água, ela é o solvente universal. Por que solvente universal? Por causa da sua característica, ó, polar. Lembre que a água, por ter característica polar, a água ela tem carga, ó, negativa e tem carga positiva. Isso faz com que ela consiga dissolver, degradar vários tipos de substâncias. Claro que ela não vai conseguir degradar o óleo, a gordura, que você vai precisar de um detergente. Mas a água em si, ela consegue, né, degradar, ela consegue dissolver, né, como ela é o solvente universal, vários tipos de substâncias e moléculas. A água, falei para vocês ainda também na aula passada, que a água tem função osmótica. O que é isso? Meu boné molhou. O que é função osmótica? É a regulação. É a regulação, onde vai passar a maior quantidade de solvente para onde tem uma quantidade de soluto. É só lembrar lá do vídeo lá da aula da salada. Você, quando for jogar sal na salada, você não joga o sal uma hora antes de servir a salada. Você joga próximo à sua refeição. Porque se você jogar o sal na salada uma hora antes, a salada vai perder toda aquela água. E quando você for ver a vasilha, está cheio de água, estraguei a minha salada. Então, você joga o sal antes. O que acontece? A função osmótica. A quantidade de água sai para onde tem mais soluto. Professor, dê um exemplo melhor aí sobre osmose, que eu não entendi, dessa passagem de soluto, do solvente para onde tem mais soluto. Imagine que você tem um aquário. E neste aquário, ele é de água doce. Aí você pega um peixe de água salgada. Qual é a diferença? Na água salgada você tem mais soluto. Você tem mais soluto. Então, o que acontece? Mais soluto dentro do corpo desse peixe. Quando você pega um peixe de água salgada e colocar na água doce, o que vai acontecer? A água doce vai entrar para dentro do corpo dele. E lá tem mais soluto. O que ele vai fazer? Estufa até explodir. Agora, se você fizer o inverso, né, ao contrário, se você pegar um aquário de água salgada e lá dentro colocar um peixe de água doce, o que vai acontecer? Ó? Sugar. Ele vai ficar murcho, ele vai ficar fino. Isso é osmose, por exemplo. E função de termorregulação. O que é termo de regulação? O Paulo vai lá para a escolinha de futebol, o Paulo está jogando bola, passou 2 horas correndo no sol. Aí o Paulo está transpirando. O que está acontecendo? A temperatura corporal dele está aumentando e ele precisa transpirar. Por que ele precisa transpirar? Para regular a temperatura corporal. Para não aumentar muito e ele não passar mal. Fala, Paulo. Tio, em 2 segundos eu ia suar, por causa que eu suo muito rápido. Eu também. Você vai suar porque o seu corpo está querendo regular a sua temperatura corporal. E na água também, onde acontecem várias reações químicas, e a água ela transporta diversos tipos de substância. Falei para vocês aqui também, turminha, dos sais minerais, do cálcio, magnésio, fósforo, sódio, enxofre, né? Muitos aqui, se você for ver, ó, se você for perceber, são em cereais, ó. Cereais. Muito você vai encontrar em cereal e também em ovos, ó. Pode observar que muitos têm ovos, ó, ovos ou cereais. Então é importante você comer ovo, é importante você ingerir cereais, né? Principalmente os integrais aqui, A ó. gente precisa comer uns quantos O- ovos por dia? O ovo tá caro, o ovo antigamente, Entendi. olha, muito tempo atrás o ovo era 25 centavos, passou para 30, 40, 50, e o ovo agora tá R$1. Ei. Tio, o meu pai Ah, foi tá comprar pegando uma um de ovo latinha por de ovo 25 e foi centavos. R$16. O David gosta de ovo, que a gente falou. Como é? O Antônio gosta de ovo. Ah, Não, tá. mano, é o David que gosta. Tá, ó. Então aqui, falei para vocês as diversas funções E de quem sais não gosta de minerais. ovo, mano? Até tu come ovo. Cala a boca, macho. Ei, O Nicolas come os Tudo 2 isso ovos por por um dia. ovo. depois eu libero o microfone aqui. Ó, então, quais são as funções aqui? Ó? Fortalecer ossos e dentes, atuar no trabalho de enzimas, fortalecer os nossos ácidos nucleicos, condução nervosa, participação de aminoácidos,
componente de hormônios da tireoide, metabolismo da glicose, atividade de muitas enzimas, metabolismo de gordura, constituinte da hemoglobina, importante para transportar o oxigênio, os nutrientes, tá? Isso aqui tudo eu falei para vocês na aula passada. E agora, o que a gente vai ver agora aqui, ó? A gente vai estudar sobre os componentes orgânicos, tá? Qual é o primeiro componente orgânico que nós vamos estudar? O primeiro componente orgânico são os glicídios, mais conhecido como, mais conhecido como carboidrato, ok? Quem comeu, por exemplo, hoje, quem comeu lá macarrão, quem comeu arroz, uma batata, por exemplo, ingeriu carboidrato, ingeriu uma forma de glicídios aqui. Então, glicídios são os carboidratos. E eu tenho de 3 tipos. Eu tenho monossacarídeos, constituído por um tipo de carboidrato. Eu tenho os disacarídeos, feito por 2 carboidratos. E tenho os polissacarídeos, composto por mais de 2 carboidratos. E o que a gente vai ver hoje, professor? Aqui, ó, os principais monossacarídeos, quais são? Triose, tretose, pentose, hexoses, né? Olha aqui, ó, os principais aqui, ó, as pentoses. Professor, o que é importante uma pentose? Faz parte do nosso material genético, do nosso DNA. Professor, e por que as hexoses são importantes? Aqui, ó, a glicose, a galactose, a frutose, né? Lá, ó, quando você está ingerindo, comendo determinado fruto. Então, são importantíssimos esses monossacarídeos. E os disacarídeos é quando você une 2 monossacarídeos. Quando você une 2 monossacarídeos, você forma um disacarídeo, que tem 2 monossacarídeos. Quais são os principais, professor? Maltose, ó, você já deve ter ouvido falar, lactose e a sacarose. Qual é a função? Quem é que faz a união para formar a maltose? Quando vocês unem 2 moléculas de glicose. E, professor, qual é a função dessa maltose? Aqui, ó. Energia imediata. Ah, professor, o meu irmão, meu pai, meu tio malha, e eu vi lá que no whey protein dele está escrito maltose, maltase, né? Maltose. Por quê, professor? É por causa dessa energia que ele precisa? Lá no whey protein dele, lá que ele toma para ir para a academia, tem maltose, entre outros tipos de aminoácidos também lá vão estar presentes, tá? Então, a maltose é reserva imediata de energia. Para formar uma maltose, você precisa de 2 glicose. Lactose, turminha. A lactose é o quê? Ó? O açúcar do leite. Alguém aqui é intolerante? Eu. Sério, Isaac? Quando eu era criança, Quando eu era criança, Eu nunca fui. eu já fui intolerante à lactose. Tipo. O que acontece muitas vezes das pessoas que têm intolerância ao leite do açúcar, a lactose? É que não produz um enzima chamado lactil. Não sei, tem raiva de quem sabe. Não, mas, tio, depende, tio. Tem seus graus, sabe? Tem uma pessoa que passa mal, outra pessoa que fica de boa. O sintoma varia de pessoa para pessoa. Mas na maioria das vezes, aparece logo quando é bebezinho. Quando é recém-nascido lá, tem alguns meses, que acaba não produzindo a enzima lactase. A enzima lactase, o que ela faz? Ela quebra a lactose para que você consiga absorver a glicose, a galactose, por exemplo, e você consiga dirigir, tá? Então, a lactose ela é o açúcar do leite, representa a fonte de energia fundamental para os mamíferos quando são jovens, ok? E a sacarose é a mistura da glicose mais a frutose. Forma um açúcar comum, os de cozinha, é encontrado abundantemente em frutos e na cana-de-açúcar. Para a planta, né? Para a planta, é importante como a gente faz a dispersão de semente, né? Que é um atrativo. Lembra que a gente estudou sobre polinização? Você tem a sacarose, né? Você vai ter o açúcar que vai atrair os agentes polinizadores e fazer com que haja essa polinização. Ó, uma curiosidade. Na maior parte dos mamíferos, a enzima responsável pela hidrólise, turma,
deixar vocês cientes que daqui para frente vai ter muito termos técnicos de ciências, muito mesmo. Principalmente no estudo da célula e a parte de genética. Vai ter muito frases, palavras com termo técnico. Hidrólise. O que é hidrólise? É quebra. Né? Por exemplo, pode ser quebra da água, quebra do líquido. Okay? Então, a hidrólise da lactose, né, é feita pela enzima lactase. Ela que é responsável por quebrar essa lactose. Só é sintetizado, o que quer dizer sintetizada? Produzida durante o período de aleitamento, ó, quando a mãe está amamentando o bebezinho. Na ausência da lactase, a lactose não pode ser digerida, tornando-se, por isso, uma fonte uma fonte de alimento abundante para a flora intestinal, que então começa a crescer descontroladamente e originando, por isso, náuseas, vômitos e principalmente aqui, ó, diarreia sanguinolenta, diarreia que vem com um pouquinho de sangue, ok? Então a pessoa tem que tomar antibiótico. Qual é, professor? O Lactil, vende na farmácia lá, Lactil, quase R$100. Okay? Tio, eu já tomei um de comprimido. Quando era menor? Não, quando eu cresci assim, aí depois passou os meses, aí eu parei. Tava começando a criar uma restrição, né? Você ia falar, Isaac? Não. Tá. Ó, e aonde a aula de hoje, turma, a gente vai parar, a gente vai só essa parte e mais um exemplo aqui para vocês, a gente termina. Polissacarídeos, importantíssimo. Por quê, professor? Porque polissacarídeos caem em biologia e caem em química. Vocês, quando estiverem lá no ensino médio, primeiro ou segundo ano, vocês vão estudar polissacarídeos, tanto em biologia como em química. Em química, vocês vão estudar isso aqui, ó. Olha o que vocês vão estudar. Aqui, ó. Em biologia, você estuda a função. Em química, você vai estudar, ó, a estrutura. Você vai ver como é que forma isso, legal. Mas, vocês vão pegar. Isso é bacana. Ó, polissacarídeos. O que eu quero que vocês saibam sobre os polissacarídeos? Polissacarídeos são, ó, estruturais, função de estrutura no nosso organismo e, principalmente aqui, turminha, primeira fonte energética, tá? Ela é a nossa primeira, ó, fonte energética é o polissacarídeo. Vamos supor, professor, lá naquela série do Bear Grylls, ou num Largados e Pelados, né? Lá o cara não está comendo, ele precisa de carboidrato. Por quê? Para ele ingerir energia. Professor, mas não tem polissacarídeo, o que ele vai fazer? Vai pegar a segunda fonte energética. Quem é a segunda fonte energética? A segunda fonte energética é isso aqui, ó. Os lipídios. Óleos e gorduras, né? A gordurinha aqui, ó, que vai servir como fonte energética. Ah, professor, quer dizer que quando o cara tá lá no Largados e Pelados, ele não tá comendo, ele fica fraco. comia folha. Ele fica fraco. Da onde que ele ainda está tirando energia? Da gordura que está armazenada no corpo dele. É de lá que vai tirando. Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente, ok? Ó, quais são os tipos de polissacarídeos? Tio, por isso que eu sou muito magro, tio. Paulo, o dia que tu se perder e se tu tiver só com água, tu vai ficar fraco bem rápido. Porque tu não tem de onde tirar energia, tu não tem reserva energética. Tá na roça, pô. Eu tenho reserva energética para durar 1 ano. Ó, se o Leandro se perder, ele vai conseguir sobreviver por mais tempo. É sério que o meu Pelo menos eu não computador é vou muito morrer. quingada. Não, calma aí, eu vou começar a comer aqui e já Meu volto. Deus. Tá? O Leandro vai sobreviver um ano sem comer nada. Ó, silenciar aqui. Lembre-se disso, turminha, vai cair, eu vou colocar uma questão dessa na prova para vocês. Lembre-se do polissacarídeo, reserva energética, carboidrato, reserva energética. Ó, quais são aqui a forma estrutural e energética? Estrutural, Vai. Tchau. Entendi. Vai. Desliga o microfone. Ó, aqui, turma,
Ó, a quitina. Onde é que você tem quitina? Na unha, ó. A quitina, ela é uma forma estrutural e ela é formada por carboidrato, ó. E ela está presente na nossa unha. Ano passado vocês estudaram, está presente lá no exoesqueleto, ó. No esqueleto dos artrópodes. Lembra lá que vocês estudaram que eles fazem a muda, a troca corporal que eles precisam crescer, eles precisam se desenvolver? Então, aquele exoesqueleto é feito de quê? De quitina, de carboidrato, tá? É rígido. Ah, professor, a minha mãe falou que a unha dela é fraca. Então, os polissacarídeos na mão dela, a quitina, não está tão forte, né? Ela tem que comprar um esmalte especial para fortalecer a quitina. Fortalecer a quitina e fortalecer também contra o mal olhado, né? Ah, meu Deus, olhou para minha unha quebrou, né? Acontece. Então, é a quitina, que é a quitina que dá a forma e fortalecimento na unha. E também está presente na parede celular dos fungos. Outra forma aqui, turma, estrutural, eu tenho a celulose. Só que a celulose você encontra em quem? Nos vegetais aqui, ó. É a parede, ó. A parede celular dos vegetais, ela é composta por celulose. E aqui, turminha, em moda, olha aqui, ó. Nunca se falou tanto no ácido hialurônico como 2019, 20, 21, né? As mulheres utilizando esse ácido. Para quê, professor? Estrutural, aqui, ó. Tem colágeno, né? Deixa a pele mais esticada. Não é igual um botox, né, que pode ter prejuízo ao longo do tempo, não. O ácido hialurônico melhora, né? Faz aplicação, dá um upgrade, né? Na face, né? Dá uma melhorada. Então, você tem um ácido hialurônico, que é estrutural. Viscosa existente no líquido sinovial, no humor vítreo, na pele, tecido conjuntivo, colágeno e até na zona pelúcida do óvulo, que não deixa outro espermatozoide entrar. Energético. Quais são os tipos de energético? No ser humano, nos animais, eu tenho glicogênio. O glicogênio é a reserva energética dos animais. E ele fica armazenado principalmente, ó, no fígado e na sua musculatura. Professor, eu me alimentei, eu comi açúcar, eu me alimentei, eu comi nutrientes, e essa glicose vai para onde? Ela vai Hoje eu ser virei um copo de açúcar. Ela vai ser transformada em glicogênio, que vai ser armazenado no fígado e vai ser armazenado no músculo. Por que, professor, é armazenado? Porque uma hora você vai precisar de energia. Da onde vai tirar? Do músculo estriado esquelético ou do fígado. Tá? Então, há esse armazenamento. A gente vai estudar um pouquinho mais na frente, lá no sistema digestório, eu vou voltar a falar para vocês sobre o glicogênio, porque nós vamos estudar um pouco sobre o efeito da insulina, né, na glicose, né, diminuindo a quantidade de açúcar, o glucagon também a gente vai ver mais lá para frente. Já nos vegetais, a reserva energética dos vegetais é o quê? Ó? O amido. Quem come amido aqui? Comer uma batata, foi lá na praça, beira-rio, comer uma batatinha, comer uma mandioca, né? Uma macaxeira frita, na verdade, que ingeriu amido. Okay? Então, lembre-se, carboidratos, fonte de energia. Olha aqui, para encerrar a nossa aula de hoje. Leandro aqui, Leandro de Jesus. Leandro, Fala. ele vai para uma competição. O Leandro vai para uma competição de natação. E o Leandro ele precisa de bastante energia. O que o Leandro vai comer aqui? Ó? O que ele precisa comer? Aqui? Ele vai comer Red Bull. Red Bull. Monster, o que mais? Vulcano. Não, o Red Bull, ele não te dá energia. Ele te dá asa. Também não, né? Ele não dá energia, ele te mantém ativo, ele te mantém acordado, tá? Acelera o batimento. Mas aqui, o que o Leandro vai ter que comer? Falando sério, isso aqui vai cair na avaliação de vocês. O Leandro precisa de energia. O que ele vai ter que comer mais aqui? Arroz. Mandioca. Carboidrato, tio. Ele vai ter que comer muita mandioca frita. Ele vai comer mandioca azul. Então,
Ele vai ter que ganhar mole. Ó, então ele precisa comer bastante quantidade aqui do que? De mandioca e de arroz. Por quê, professor? Porque ele precisa de energia. E para ele praticar atividade física, ele tem que ter energia. Aonde que ele ingere energia? Carboidrato. Ah, professor, mas a minha No mãe falou, poste. mas a minha mãe falou que é para me cortar o carboidrato da minha dieta. Não é Pra nada, me não parar dá de certo. comer pão. Toda manhã eu como 10 pães. A mamãe quer que eu coma só um. Miséria. É um boi, é? Só qual é o Pai, eu porém? me Você identifiquei. come 10 É o Leandro. Eu como, tio, eu como 12. Eu me identifiquei. Você come 12 pães, só que qual é o problema? Você está ingerindo muito carboidrato e você precisa Eu não tô queimar. zoando, não, tio. Você precisa queimar o Tu é um carboidrato. boi, miséria. Então, o que acontece, Turminha? Teve aluno aqui. Agora que eu vi. Ó, desculpa, agora que eu vi a mensagem, eu não vi, tá? Você já percebeu, a aula está sendo gravada. Não vai pegar falta. Como você mandou mensagem aqui no WhatsApp, Quem é essa Maria Luísa aí, tio? nova colega. É, É mas a não Maria falou? Luísa, tu não conhece a Maria Luísa? Até o nome dela tu já sabe, Maria Luísa. Ó, bora voltar aqui para o assunto, tá? Nova colega, mano. Tinha 14 alunos, né? Coleguinha. Minha coleguinha. Não tinha visto. Tá, ó, presta atenção aí. Estou aqui, turminha. Coisas da boa-vinda, ok? Ó, então, o que ele vai precisar aqui? Ingerir uma grande quantidade de carboidrato. Só que como você come 10 pães, 12 pães, o que acontece? Você não está praticando atividade física. Você não está queimando esse carboidrato. Aí ele vai se armazenando, depois vai formando a gordurinha no seu organismo. Quer comer carboidrato? Beleza, mas pratica atividade física para queimar, tá? Ó, eu vi uma vez uma foto do The Rock. Vocês sabem quem é o The Rock, né? O Dwayne Johnson? Do filme Velozes e Furiosos. Do Velozes e Furiosos. Vocês já viram como ele é, né? Bodybuilder, ele é grandão, né? O que aconteceu? Uma vez eu vi uma foto dele. Ele parou uma Metade bomba. da força do Xandão. Cacocaratã. Não, só não falei do derrota, fala do Xandão. Ele Negócio de tava... derrota. Eu sou primo do Xandão, rapaz. Me Ele tem respeita. metade da força do Xandão. Mas o Xandão, ele é terraplanista. Eu também. Preconceituoso com o Porque Xandão ele ali, ó. pulou na terra. Ó, Ele pulou na terra e a terra ficou plana. Ele que pintou o céu de azul. olha aqui, ó. Quem é o Alec menor? Eu sou o Alec. Professor. Quem é Olha o aqui Alec menor? olha, essa imagem dele aqui, ó, do The Rock, né? Do cara lá. Olha o tanto de pizza que ele tava comendo aqui, ó. Por quê? É o chamado dia do lixo. Ele precisa comer bastante carboidrato, porque ele precisa de energia, né? Para depois ir malhar, né? Ele tava com uma... Olha só, tudo isso aqui de Vou pizza. começar a malhar também, professor. Comeu. Mas ele pratica atividade, ele malha. E ele é o chamado. Mas do mesmo jeito eu vou ter comido pizza. O dia do lixo é o que ele pode comer praticamente tudo que ele quer, né? Mas geralmente ele vai ingerir carboidrato. É por isso que a pessoa que malha bastante, você vê lá ele comendo macarrão, comendo ovo, comendo frango. Por quê? Eu malho É para com gerar macarrão. energia, é proteína. Ok? Até Professor. Oi, Débora.